Tudo bem, pessoal? Esse é o Diário de Campo do Estágio Supervisionado 3 na Escola Campo, no Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, no estagiário Rogério dos Reis Mendonça. Eu fiz um estágio no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, Campus Planaltina, que é o IFB-CEPLA, nos terceiros anos do ensino médio, que é um colégio público. Em questão de aspectos culturais, existe uma predominância agrária e cultura agroecológica. Nesse mesmo instituição também é ofertado cursos técnicos de nível médio, técnico em agropecuária, nas modalidades integrado e subsequente, e técnico em agroindústria, e cursos de graduação de licenciatura em biologia. Além de cursos de agroecologia, bacharelado em agronomia, além de cursos à distância de qualificação profissional. Esse é o quadro dos principais responsáveis pela administração: Newton Comete como diretor-geral, Márcia, diretora de ensino, Reginaldo Pereira Ramos, diretor de administração e planejamento, Isabel Tereza da Silva, coordenadora de planejamento e orçamento, Maria Braga, coordenadora pedagógica, Marcos Vitor do Monte Júnior, coordenador de pesquisa em inovação, Ana Carolina da Costa Coach, coordenadora de estágio e extensão, José Rogério de Oliveira, coordenador da assistência estudantil e inclusão social, Cláudio Roberto Araújo Castro, coordenador da residência estudantil. Em questão da organização administrativa do colégio, as modalidades dos cursos são presenciais, os espaços são salas de aula no prédio da agropecuária, nas chamadas unidades de ensino, pesquisa e extensão, cuja abreviação são UEPs, onde os estudantes podem realizar atividades ao ar livre, ou seja, em campo. O número de turmas por série, como estou estagiando nos terceiros anos, são 2 turmas dos terceiros anos, o terceiro APA e terceiro APB. A quantidade de alunos por turma tem 27 alunos no terceiro APA e 23 alunos no terceiro APB, totalizando 50 alunos. O IFB Campus Planaltina oferece níveis educacionais como o técnico integrado ao ensino médio, subsequente e superior, os cursos técnicos de nível médio, técnico em agropecuária, as modalidades integrado e subsequente e técnico em agroindústria, e cursos de graduação de licenciatura em biologia, tecnologia, agroecologia, bacharelado em agronomia, além de cursos à distância de qualificação profissional. A instituição conta com a residência estudantil para o apoio dos estudantes com índice de vulnerabilidade socioeconômica alto, para que não haja evasão da instituição, e também para os estudantes que moram longe. Também tem a SEDAI, assistência estudantil, para o apoio desses estudantes. As reuniões periódicas com os professores, como o professor que eu estagio, que é o professor Marcos, ele faz parte do colegiado da biologia, então ele não faz essas reuniões periódicas, mas ele faz parte do conselho de classe, que ocorre a cada final de bimestre, onde são discutidos assuntos gerais, onde verificam quais turmas apresentam dificuldades, até casos específicos de alunos, para se traçar uma solução. No estágio também foi observado a coordenação, que é o tempo que o professor dedica para estar fazendo atendimento aos alunos, fazendo a correção das provas, exercícios e testes, e também preparos de materiais didáticos. E sempre no preparo desse material didático, o professor ele faz uma coisa que eu considero muito importante, que é a contextualização da realidade do aluno. E ele faz isso utilizando elementos da cultura pop presentes na vida do aluno. Por exemplo, seja um caderno Naruto ou uma camiseta do Shingeki no Kyojin. Tudo isso
ele pode colocar nos testes ou nos exercícios, o que torna assim os exercícios e testes do professor mais divertido e mais chamativo para o aluno. Durante o estágio também vinham estudantes do curso de licenciatura em biologia para aplicar alguns jogos, e esses jogos também faziam resgate de elementos da cultura pop, o que foi bem divertido para os estudantes. Também os estudantes têm acesso aos conteúdos e exercícios pela plataforma do NEAD, os equipamentos que são utilizados em sala de aula, tem o data show, o ar-condicionado, o quadro branco, as cadeiras e espaços como os laboratórios e salas do Instituto que também são usadas para as aulas também. Em questão de avaliação, o professor utiliza até 3 instrumentos avaliativos, que são testes em dupla, exercícios e prova individual. A recuperação ocorre durante algumas atividades, são atividades extras que conferem aos estudantes pontos extras. Isso é uma forma de recuperação. Participação recreativas, como os jogos didáticos e atividades didáticas. Uma coisa importante vista nas aulas do professor nos terceiros anos foi a revisão do mesmo conteúdo de 3 formas diferentes. A primeira vez foi por meio de um jogo didático que envolvia relações ecológicas e cultura pop, quando a aula, esse conteúdo não havia nem sido dado para os estudantes. A segunda vez, foi dada uma aula sobre esse conteúdo, e a terceira vez, os estudantes tiveram que brincar de imagem em ação, adivinhando essas relações ecológicas. Essas são imagens da terceira revisão dos estudantes brincando de imagem em ação. Tem alguns estudantes fazendo desenhos do quadro, ou essa última forma de revisão são as imagens que está sendo projetada. Tem alguns estudantes fazendo o desenho das relações ecológicas que eles têm que adivinhar. Em outras palavras, é assim que o conhecimento ali é produzido. Através da dinâmica do professor em olhar o contexto do aluno por meio da cultura pop, oferecer outros instrumentos. A maior parte do tempo ele às vezes não usa somente o slide, ele também faz desenhos no quadro para ilustrar a ideia que ele quer passar, e também faz jogos didáticos para reforçar, quer dizer, aplica esses jogos didáticos para reforçar o conteúdo com os estudantes. As aulas do tipo, na maior parte do tempo, expositiva dialogada. Existe a presença de slides, mas o professor usa outros instrumentos, outras técnicas para poder estar transmitindo o conhecimento para os alunos, como fazer desenhos no quadro para ilustrar a ideia, e também algumas atividades recreativas envolvendo ou cultura pop ou jogos didáticos. E também o professor é bem organizado, sempre utilizando-se de agendas para organizar algum atendimento com o aluno, atividades que ele vai passar futuramente para não perder os prazos. E na oficina pedagógica foi feita uma confecção de mapas mentais com os estudantes. Foi pedido para eles fazerem mapas mentais. O objetivo dessa oficina foi a memorização e a revisão do conteúdo que caiu no 4º bimestre antes da prova, já que é uma técnica mais conhecida para se fazer resumos e de fácil e rápida revisão, levando em conta a quantidade de conteúdos que os estudantes têm nos terceiros anos do ensino médio. Então, como metodologia, foi feita uma aula introdutória do que é um mapa mental. Foi proposto para eles fazerem esses mapas mentais como atividade para casa, que o professor depois iria estar verificando, e também
o conteúdo que eles deveriam abordar nesses mapas mentais seriam qualquer conteúdo do quarto trimestre que iria cair na prova. Bom, essa foi a minha experiência no estágio supervisionado 3 na Escola Campo, e esse foi o Diário de Campo.